Meus caros amigos e amigas, já estamos aqui para fazer a nossa live respondendo as perguntas que já chegaram. Temos perguntas que chegaram pelo Facebook, perguntas que chegaram pelo Instagram e perguntas que chegaram pelo YouTube. Vocês podem imaginar quantas perguntas são. Não sei se eu vou conseguir responder tudo hoje, talvez não. Responderemos um pouco amanhã, nesse mesmo horário, ok? Então fica combinado assim. Mas vamos, antes de entrar nessa maratona, olha, tem mais de 50 perguntas aqui, sem dúvida. Vamos pedir ao Senhor o seu socorro, o auxílio da sua graça, da sua bênção, para responder essas perguntas aqui, de acordo com aquilo que é a nossa doutrina católica. E eu gosto de explicar isso. Esse programa é um programa católico, para pessoas que têm a fé católica. Então, aquelas pessoas que não são católicas não se ofendam com as posições que nós colocamos aqui, de acordo com o catecismo da Igreja Católica, de acordo com a doutrina da Igreja Católica, com o magistério da Igreja Católica, com a tradição católica. Ok? Nós sabemos que, principalmente, nossos irmãos separados protestantes, que nós amamos, eles não contam com a tradição e não contam com o magistério da Igreja. Não tem culpa, não foram eles que tiraram isso da fé. Foram os reformadores protestantes lá em 1517, ok? Mas então eu quero só dizer isso para que a gente se entenda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos, Senhor, nesta noite, a luz do Divino Espírito Santo, a inspiração do Divino Espírito Santo, para que Ele traga à nossa memória, Senhor, tudo aquilo que é o ensinamento da Igreja Católica, da sua tradição, do seu magistério e das Sagradas Escrituras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vou começar com as perguntas que chegaram pelo YouTube, né? São 17 perguntas do YouTube, eu vou responder 9 perguntas do YouTube e vou deixar um pouco para amanhã, ok? E depois as perguntas do Facebook, né? São aqui bastante perguntas também, temos aqui cerca de... Quantas perguntas do YouTube? Rapidamente eu vou dar uma posição para vocês. Do YouTube nós temos 18, 25 do YouTube. Né? E temos também do Instagram, né? Mas aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, 10 perguntas. E tem mais do Instagram. Muito bem, vamos responder. Pergunta do Vinícius Emanuel, evangelista dos Santos. Professor, o que a Igreja diz sobre a separação do corpo e da alma de Nossa Senhora na dormição? Que está ligada, tem relação com o dogma da Assunção? Bem, Vinícius, não é dogma de fé que Nossa Senhora tenha morrido. Quando o Papa Pio XII, em 1950, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu, o Papa disse, Maria morta, não é? Uma imagem. Então a tradição da Igreja acredita que Nossa Senhora morreu, por isso essa festa é chamada Dormitio, a dormição de Maria. Bom, então na morte de Maria, o que aconteceu? O corpo foi separado da alma, porque isso é a morte. Nós somos formados de corpo e alma, diz o catecismo. Corpus et anima unus, corpo e alma unidos, se separou. Deus uniu, ela ressuscitou e Deus levou ao céu de corpo e alma. É isso que ensina o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu, proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII. Denilson Silva,
Só precisa explicar de forma clara o Apocalipse, a volta de Jesus. Nisso há muita obscuridade. Ô Denilson, para a igreja não tem obscuridade. Jesus falou claro para os discípulos, quando ele subiu para o céu, né? Os anjos disseram para os apóstolos: o que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subindo para o céu, ele voltará. E Jesus disse que ele virá na glória dos seus anjos. Está lá no Evangelho de São Lucas, São Mateus. Ele voltará na glória dos seus anjos, não é? Para o juízo final, para colocar fim à história da humanidade, né? E separar os bons dos maus. Pronto, é isso que a igreja tem como dogma de fé. Dogma de fé, está lá no nosso credo, né? Há de vir julgar os vivos e os mortos. Agora, como é que vai ser isso? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe quando e nem como, mas que o fenômeno acontecerá é dogma de fé. Alguns querem dizer: não, mas essa volta de Cristo vai ser na nossa morte. Não é. Na nossa morte haverá um particular. Depois da morte de todo mundo, Cristo vai voltar para o juízo universal, o chamado juízo final. São dois eventos diferentes, ok? Muito bem. Bruno Assis: professor, tenho uma dúvida eterna sobre a pirataria. Você disse com relação ao domínio público essas coisas, mas e no caso dos softwares que são necessários para um curso de graduação ou que você queira, porque podem te ajudar em algumas análises, mas nada sem buscar retorno financeiro direto com isso? O que você me diz sobre isso? Eu vi um texto de Carlos Ramalhete sobre isso, mas eu queria saber se é assim mesmo. Bom, o Bruno, eu confio muito no Carlos Ramalhete. É uma pessoa preparada, entende? O ponto de vista dele que você colocou aqui, resumido, eu acho que é esse mesmo, entendeu? Agora, vejam, todas essas coisas que estão aí na internet, o que a gente pode usar de graça, o que não pode usar de graça? Bom, o que tem autorização do autor? Tem autor que coloca de graça. Pode ler esse livro meu de graça, pode usar isso aqui de graça. Por exemplo, todos os artigos que eu ponho na internet e tal, deixo as pessoas usarem. Só peço uma coisa: coloca a fonte, para saber de quem que é. Agora, tem coisas que as pessoas colocam e não dizem nada, né? Eu entendo que a pessoa que põe, o dono da matéria põe alguma coisa na internet, é para ser usado gratuitamente. Agora, evidentemente, tem coisas que não podem ser usadas. Livro, por exemplo. O livro, o autor gasta dinheiro com o livro. Você tem que pagar direitos autorais, você tem que pagar imposto para o governo, você tem que pagar o pessoal todo que trabalha na impressora, tem que pagar a gráfica que imprime o livro. Então, quando um autor coloca algum livro e fala: esse livro é de graça, pode usar. Mas quando ele não fala, eu penso que a gente não deve usar. A menos que seja um livro que já tenha caído em domínio público. O que é o domínio público? Um livro, depois de 70 anos da morte do autor, então nós estamos no ano 2020, um autor que morreu lá, 1950, pronto, a partir dessa data, qualquer livro de um autor que morreu em 1950, você pode usar gratuitamente, porque caiu em domínio público. A questão dos softwares, eu não sei identificar quando é que um software pode ser usado gratuitamente ou não pode ser usado gratuitamente. Agora, há coisas que eu entendo também que caem meio em domínio público, meio que por dizer assim, porque o dono não toma providência e acha que não tem problema, entende? Então, o que conselho eu daria? Sempre que for possível, consultar o dono da propriedade. Tudo que é realização tem uma propriedade, né? O livro tem, né, uma propriedade, o software tem. Então, não é muito fácil identificar essas coisas, entendeu? Muito bem. Isabel Afonso: professor, eu estou começando minhas leituras diárias, só que às vezes não entendo o que Jesus quer falar comigo. Isabel, não é muito fácil mesmo, mas tenha paciência, tá?
Tem o aplicativo da liturgia diária da Canção Nova, que está me ajudando muito. Quais leituras da Bíblia devo meditar para aprender melhor a palavra? Olha, eu penso que a melhor coisa para a gente aprender a palavra de Deus é a gente conhecer bem a doutrina. E aqui está o livro que vai te ensinar a doutrina. O Catecismo da Igreja Católica. Não tenha dúvida. Entende? O que é o Catecismo da Igreja Católica? É a doutrina da Igreja baseada na Sagrada Escritura e na tradição. Então, quando você conhece a doutrina explicada pela Igreja numa linguagem pastoral, quando você lê um texto da Bíblia, você sabe qual é a direção que você tem que ter de interpretação daquele texto, o que a gente chama de hermenêutica. Entende? Então eu penso que a gente precisa, meus irmãos, ler, estudar o Catecismo da Igreja Católica. Porque aí é a palavra da Igreja sobre os textos, entende? Não é assim, o Catecismo não pega a Bíblia e explica a Bíblia ponto a ponto. Não. O Catecismo dá a doutrina. Mas quando você lê a palavra de Deus, isso vai ter uma correlação com a doutrina. Agora, quais são os textos que você, para entender a palavra de Deus? Veja, a palavra de Deus, ela foi escrita durante, pelo menos, olha, começou lá com Moisés, 1.200 anos antes de Cristo, e foi até o ano 100 depois de Cristo. Okay? Então nós temos um arco de história aí de pelo menos 3.300 anos. Entende? Livros escritos em hebraico, livros escritos em grego, né? Depois traduzidos. Então, o importante, eu penso, é a gente, na medida do possível, fazer um curso bíblico. Eu gravei um curso bíblico em 100 horas, em CD, explicando cada um dos livros da Bíblia. Claro que não é versículo por versículo, senão eu teria que escrever 10 livros. Né? Bom, eu aconselharia o seguinte, quem pode, tem uma coleção muito boa, de 3 volumes, para quem gosta de estudar profundo, da editora Loyola, que se chama Comentário Bíblico, onde ele explica, o que eu fiz em 10 CDs, ele fez em 3 livros. Não é? Explica do Gênesis ao Apocalipse, trecho por trecho da Bíblia. Então aí você tem uma interpretação correta, entende? Agora, às vezes você está lendo um texto da Escritura e Deus fala com você. O Espírito Santo trabalha também nessa hora. É importantíssimo, né? Você ler um texto e perguntar para Deus o que isso tem a ver com a minha vida, Senhor. Peça a inspiração do Espírito Santo. Como a gente faz aqui sempre, peça a inspiração do Espírito Santo. Né? E você aos poucos vai começar a entender. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, quando Deus fala com a gente, dá um arrepio na coluna. A gente sente algo diferente. A gente é algo diferente. Entendeu? É o que eu posso dizer, Isabel. Pedro Luiz Reis, por que a nossa Santa Igreja Católica não pediu para os fiéis fazer um clamor a Deus sobre esses vírus, quando teve na Rede Globo, no Fantástico, há poucos dias atrás, se perdeu uma grande oportunidade de chamar todos os católicos aí, não fazer um grande clamor? Pedro, não tem condição de responder isso. Quem poderia fazer isso aí talvez fossem, não sei, CNBB ou alguma instituição, mas porque não fizeram, é difícil. E não é fácil fazer uma coisa dessa também, né? Mas nós podemos individualmente levantar esse clamor a Deus, esse grito a Deus, né? Toda tarde nós rezamos aqui o texto da misericórdia, né? Pedindo a Deus, fazendo subir a Deus um clamor de misericórdia. Clarice Rosa de Souza, somos todos descendência de Adão. Sim, só não sabemos a origem das noras de Noé, pois viemos ou de Cã, Sem ou Jafé, ou outros possíveis filhos de Noé. Veja, Clarice, a Bíblia não é um livro de história nem de etnologia. A Bíblia não traz para nós direitinho, nós viemos de Caim, depois de Abel, os filhos de Abel. Não, a Igreja não traz isso. Não é o objetivo da Bíblia dar uma narração histórica da humanidade, nem de etnológica, nem de raças, não. O Gênesis traz para nós o que? Verdades religiosas. Quais são essas verdades religiosas do Gênesis?
O resto nós não temos que nos preocupar. Deus criou o mundo, primeira coisa, em 6 dias. No 7 descansou. 6 dias não quer dizer 6 dias de 24 horas. Não, foram 4 bilhões de anos. A igreja acredita nisso, o Big Bang, descoberto por um padre da igreja, doutor em astrofísica, padre Georges Lemaitre, que fazia palestra junto com Einstein. Ok? Então, Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. O reino mineral, vegetal, animal. Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher pecaram contra Deus. Perderam o paraíso. Perderam a filiação divina. Ok? Deus promete, então, o que? A salvação. Uma mulher serpente vai esmagar a tua cabeça. Ok? Nossa Senhora traz o Cristo que amassa a cabeça da serpente. Ok? Então é isso que é importante. Depois o Gênesis traz uma porção de coisas. Né? O pecado inundou a face da terra. Um irmão mata um irmão, Caim mata Abel. O pecado inunda a face da terra, é a questão da Torre de Babel, o orgulho do homem que quer ser Deus pela sua própria força, quer ocupar o lugar de Deus, soberba. O pecado de Sodoma e Gomorra, né, que leva a justiça de Deus a destruir aquelas 2 cidades. Enfim, essas verdades religiosas é que nós temos que tirar da Bíblia. Ninguém pergunte para a Bíblia com quem que Caim se casou. A Bíblia não vai responder. Não é o papel da Bíblia isso. Não se preocupe com isso, se preocupe com as verdades religiosas que a Bíblia transmite. Ok? Bom, Vinícius Emanuel, evangelista dos santos. Professor, qual a diferença essencial entre um servo de Deus, um venerável, um beato e um santo? Um processo de canonização nas fases iniciais pode ser cancelado, caso se ache algum defeito? Não pode. Bom, o servo de Deus é quando o bispo da diocese aceita enviar para o Vaticano um início de processo de canonização. Né? Então, ele começa aí um processo. Né? Quando ele é aceito pelo Vaticano, o Vaticano tem uma congregação, né? Sagrada Congregação para a canonização dos santos. Quando, no crivo da Sagrada Congregação, aceita o que o bispo mandou e começa o processo, então ele passa a ser venerável. Ok? Venerável. Bom, depois, para que ele chegar a beato, ele tem que ter um milagre comprovado pela medicina. E esse milagre tem que ser instantâneo, não é um processo de cura. Uma doença que não tem cura no estágio atual da medicina, não tem cura, é os médicos que vão dizer isso, não é a igreja. E uma cura definitiva, ou seja, a doença não voltou. Por isso que a igreja espera aí 1 ano, 2 anos para verificar. Feito isso, pode-se chegar a beato. O santo é quando acontece um segundo milagre. Agora, há casos em que o Papa dispensa dos milagres. No caso dos mártires, o Papa pode dispensar do milagre e de outras coisas, porque o mártir, ele derramou sangue. Agora, não é qualquer coisa que é mártir, né? Não é o sujeito que morre aí porque está fazendo invasão de terra, e morre aí. Não, não é isso. É um que morreu por causa da fé em Jesus Cristo. Como os primeiros cristãos. Você é cristão? Sou cristão. Não abre mão, não abro mão. Não vai queimar incenso aos deuses? Não vou queimar incenso aos deuses. Então você vai morrer. Morro. Aí é mártir. Ok? Muito bem. Como, por exemplo, aí, tantos morreram desse jeito. Muito bem. Uma pessoa que se identifica como Tei. Desculpe-me pela minha ignorância e não quero causar transtorno. Qual a parte da Bíblia que está escrito que Nossa Senhora nasceu sem o pecado original? Com essas palavras, Tei, não está em lugar nenhum na Bíblia. Não há lugar nenhum na Bíblia. Na Bíblia está escrito o seguinte, que o anjo disse a ela, Ave Maria, cheia de graça. Então a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, viu nesse cheia de graça a Maria sem pecado original. Porque quem é cheia de graça é cheia de graça, não tem mais nada a não ser graça. Entende? A igreja viu isso. E a tradição da igreja entendeu isso.
Então é muito importante entender que a igreja não se baseia só na Bíblia. A igreja se baseia na Bíblia, na tradição dos apóstolos e no magistério da igreja, que tem o carisma de interpretação dessas coisas. Agora, nós católicos acreditamos nisso. Os protestantes não acreditam, né, na tradição da igreja e não acreditam, né, no magistério da igreja, não acreditam na autoridade do Papa e dos bispos. Então, por isso que eu digo, não adianta a gente querer discutir, nem mesmo dialogar com os irmãos protestantes. Por quê? Porque vai ser uma conversa de meio que surdos, entende? Por quê? É como se fosse, por exemplo, uma pessoa que é daltônica e você fala assim que isso aqui é verde. Ele vai dizer, não, não é verde não, é vermelho, ou não sei bem qual é o daltônico. Vai dizer uma outra cor. Não, mas está aqui, ó, é verde. Não, não é verde, é azul. Por que ele vai ficar no azul? Porque ele é daltônico. Ele não está enxergando como você. Então não adianta discutir. Você nunca vai chegar à conclusão, com um daltônico, que as duas cores são a mesma. Por quê? Porque tem premissas diferentes. Um tem a vista perfeita, o outro não tem a vista perfeita. Você entendeu? Então, é por isso que eu digo, eu recebo muitas perguntas de pessoas dizendo assim, professor, fulano de tal, protestante, me disse isso, aquilo. Eu digo, para, deixa eles. Que não estão dormindo depois da morte. Quando meu pai morreu, minha prima protestante, olha aí, com o intuito de me confortar, me disse exatamente isso, seu pai está dormindo, entre aspas. Ela alegou a passagem que Jesus diz aos apóstolos para ir com ele ver Lázaro. E Jesus responde aos apóstolos que ele está dormindo. Veja, quando Jesus diz que ele está dormindo, eu vou responder aqui, mas evidentemente, tá vendo? É o tipo da colocação de protestantes que não podemos entrar numa discussão dessa. Quando Jesus fala que Lázaro está dormindo, ele quis dizer que o Lázaro estava morto. Tanto é que depois ele diz, Lázaro está morto. Os apóstolos pensavam que ele estava dormindo mesmo, vai dormir e vai acordar. Não, estava morto. Né? Agora, por que no livro que eu escrevi sobre intercessão dos santos, tem um capítulo sobre os mortos não estão dormindo. Aqui eu vou te dar um resumo, Luciana. Vou te dar vários argumentos que a igreja coloca. Primeiro, para nós católicos é dogma de fé. O Papa Bento XII, em 1336, colocou como dogma de fé. Gente, na história da igreja, os papas não colocaram mais de que 13 dogmas. Eu vou fazer um programa, uma das noites, mostrando quais são os 13 dogmas que os papas, ao longo desses 2000 anos, proclamaram. Eu coloquei um resumo disso no meu livro, que eu chamei de A Minha Igreja. Esse é um dogma de fé. O Papa Bento XII, lá na Idade Média, em 1336, disse: as pessoas que morrem perfeitamente santificadas já vão para o céu, para a alma, para a visão beatífica de Deus. Ou então, depois que se purificarem no purgatório, vão para a visão beatífica de Deus. É dogma de fé. Quer dizer, para nós católicos, ninguém pode duvidar disso. Agora, outros argumentos que a igreja coloca, né? Lá em Hebreus 9, 27, está escrito assim: está determinado que alguém morra uma única vez e em seguida vem o juízo diante de Cristo. Ora, será que a pessoa vai para o juízo diante de Cristo dormindo? Ninguém vai ser julgado dormindo. Outra coisa, a alma não dorme, porque a alma é espiritual. A alma é uma entidade espiritual. Não tem olhos, não tem cérebro. O que você dorme por quê? Porque você fecha os olhos, o teu cérebro muda lá a frequência cerebral, né? É só você fazer para uma pessoa que está dormindo um eletroencefalograma, você vai ver que as pulsações mudam. Então a pessoa entra no sono. O espírito não tem cérebro, o espírito não tem olhos, não tem corpo, então não dorme. A alma é imortal. Entende? Outro argumento que a igreja coloca, né? Aquela parábola que Jesus colocou daquele rico epulão, né? E o pobre Lázaro. O que aconteceu quando os dois morreram?
Estavam conversando lá na eternidade. O rico implorando para, né, Abraão mandar Lázaro ir lá jogar um pouquinho d'água na boca dele, porque ele estava lá queimando a sua língua, né, porque era guloso, comia demais e não dava nem ajuda para o outro. Essa parábola de Jesus, ninguém pode tomar como uma coisa assim fantasiosa, não. Cristo quis mostrar a realidade da eternidade, né? Entende? Depois da morte dos dois, nenhum dos dois estava dormindo, não. Então, a igreja não tem dúvida sobre essa realidade, certo? Bom, então, Luciano, eu coloco assim, rapidamente, né? E ainda no Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9 do Apocalipse, São João viu as almas dos justos, olha bem, sobre o altar, clamando a Deus justiça, para que no nosso mundo houvesse logo a justiça, a paz, a libertação, né? E Cristo fala para eles, calma, tenham paciência, esperem, o mundo ainda está andando. Está lá, veja lá Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Então, a igreja encontra muitas passagens na Bíblia que dão margem a isso. Então, eu digo, não adianta a gente querer discutir com os nossos irmãos protestantes, porque a gente não chega numa conclusão e acaba, às vezes, brigando. Bom, respondi aqui 9 perguntas do Facebook, tem aqui ainda mais 7 perguntas do Facebook, vou deixar aqui. Se não der tempo de eu responder hoje, eu respondo amanhã, tá certo? Pode ficar tranquilo, amanhã voltaremos nesse programa às 19h30, né? Porque agora eu quero pegar algumas perguntas do Facebook. Até aqui foi do YouTube, agora é Facebook. Silvia Villani, professor Felipe Aquino, certa vez em resposta a uma pergunta minha, o senhor disse que somente a Igreja Católica tem os sacramentos. Porém, no curso de batismo da minha paróquia é ensinado que a Igreja Católica aceita o batismo de algumas igrejas. Gostaria de saber também sobre o perjúrio. Silvia, o que eu sempre disse aqui é que só a Igreja Católica tem os 7 sacramentos. Eu até escrevi um livro, né, para entender os 7. Agora, a igreja sempre disse, e eu já disse aqui várias vezes, que a igreja muitas vezes aceita como válido o batismo de algumas igrejas protestantes. Não são todas. Mas no Código de Direito Canônico tem ali, no rodapé do Código, a interpretação do padre Jesus Hortal, que é doutor em Direito Canônico, né? Ele coloca lá uma série de igrejas protestantes que a igreja aceita o batismo. Mas é só o batismo. Agora, os 7 sacramentos, só a Igreja Católica tem. É isso que eu quis dizer. Certo? Otávio Risper tem uma amiga protestante que ironiza a necessidade de uma igreja para a interpretação da Bíblia. Aí, ó, tá vendo? De novo. Ironiza a interpretação da igreja, por quê? Porque não acredita no magistério da igreja. Não acredita que Cristo disse para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. Quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Que é coisa mais clara do que isso? Ide pelo mundo inteiro, ensinai o Evangelho a todas as criaturas. Que delegou essa competência. O Espírito Santo ensinar-vos a toda a verdade. É o carisma da verdade que tem o magistério da igreja. Aí o protestante não aceita. Então ele fala, não precisa, né? Ele diz aqui, ironiza a necessidade de uma igreja para a interpretação da Bíblia. Ela afirma que possui o dom do Espírito Santo e que apenas isso é necessário para bem interpretar as Sagradas Escrituras. Ah, é? Por que então cada um vai para um lado na igreja protestante? Por que um aceita batizar adulto, outro aceita batizar criança? Uns têm bispo, o outro não tem bispo. Um tem presbítero, outro não tem presbítero. Por que então há mais de 30 mil denominações diferentes e ninguém consegue fazer um credo só protestante? Porque essa nostalgia da unidade. Por causa disso, por causa da livre interpretação da Bíblia. O próprio Lutero ficou desesperado com isso. Se você ler o livro que eu escrevi, está aqui. Na minha prateleira aqui, não sei se eu consigo pegar aqui com a mão, para entender a reforma protestante. Lutero ficou desesperado, e já na vida dele, ele colocou claro, cada cabeça é uma sentença. Ninguém tem a interpretação do Espírito Santo, meus irmãos,
garantia de verdade absoluta. De jeito nenhum. Entende? Bom, é a nossa fé católica. E continua a colocação dele aqui, ela também desacredita da ciência e da evolução. A igreja acredita na ciência e a igreja acredita na evolução. Ok? Pois na Bíblia está escrito que Deus criou o mundo em 7 dias. A igreja não interpreta assim. Por quê? A tradição da igreja, o magistério da igreja não interpreta assim. Gostaria de saber como posso explicar para ela que a Bíblia não é livro de história e também porque é necessário a igreja para a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Otávio, não sei se você vai ter sucesso em querer explicar, porque essa pessoa certamente passou por uma catequese protestante e foi formatada nessa catequese. Só por um ato extraordinário da graça de Deus, como aconteceu, por exemplo, com o Scott Hahn. Né? Scott Hahn mudou. Mas por quê? Porque o Scott Hahn fez um doutorado em Bíblia, né? E um dia se encantou com a Bíblia, ele era especialista em Apocalipse. Quando ele assistiu à missa, ele viu o Apocalipse na missa. E aí se converteu. Né? Mas é difícil, sabe, explicar. As razões estão as que eu coloquei. Cristo colocou o magistério para que a interpretação da Bíblia não acontecesse 2, 3, 4, 20 mil. Hoje nós temos uma interpretação da Bíblia. Tem de vez em quando algum teólogo, algum padre que quer escapar daí, a igreja traz ele de novo para o lugar. Nosso credo tem 2000 anos e nunca mudou. Né? Nós já tivemos 266 papas, nunca um papa cancelou um ensinamento doutrinário de um papa anterior. É a unidade da igreja. Entende? Tá aí. É difícil, né? Eu pulei aqui uma pergunta de uma pessoa, né, que perguntava o que eu fico preocupado quando eu cometo essa gafe, a pessoa fica me esperando, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui para mim o seguinte: o que é o perjúrio? O perjúrio é você mentir, é você jurar falso, entende? É você enganar, não dizer uma coisa que não é verdade. É o perjúrio, entendeu? Mesmo que passou aqui e eu passei batido sem responder para a pessoa. A Nerice Viana, a Nerice pergunta o seguinte: por que alguns pregadores, inclusive alguns padres, nos metem tanto medo com relação ao purgatório? Se quando o Senhor fala sobre o mesmo, fala com amor e diz que até dá vontade de ir para lá. Outra pergunta. Bom, olha, gente, nesse livro aqui, né? Nesse livro aqui, O Breviário da Confiança, que é um livro extraordinário. Aqui, no mês de novembro, que ele é uma página para cada dia do ano. No dia 2 de novembro, tem aqui Pensamentos Consoladores do Purgatório, escrito por quem? Por um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. É ele que coloca essa visão. Eu não coloco visão minha nenhuma, entendeu? Eu acho que a gente não pode aterrorizar as pessoas com o purgatório, porque Deus não é terrorista. Deus não é terrorista. Deus é Pai. O purgatório é para a gente cumprir a justiça divina. As coisas erradas que nós fizemos nesse mundo, nós temos que repará-las. É uma exigência da justiça. Quando alguém rouba alguma coisa, por que ele vai preso? Porque ele tem que reparar o erro dele. É justiça. Então eu quero ler rapidamente aqui o que o São Francisco de Sales coloca. Purificam-se amorosamente, porque assim Deus o quer, não tem desespero no purgatório. Querem permanecer da forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dele. Olha, São Francisco de Sales, doutor da igreja, consideradíssimo. São invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. São consoladas pelos anjos. Estão certas da sua salvação com uma esperança inigualável. Sua certeza da salvação. As suas amarguras são diminuídas por uma paz profunda. Uma paz profunda.
Não sou eu que escrevi isso daqui. Se é infernal a dor que sofrem, olha bem, a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura, a caridade que é mais forte do que a morte, mais poderosa que o inferno. Então, há uma dor no purgatório. Que dor é essa? É a dor porque eu não cheguei à santidade na terra, então eu tenho que me purificar aqui para eu poder entrar na comunhão perfeita com Deus. Só que a alma no purgatório ensina os santos, né? Eu escrevi esse livro sobre o purgatório, que tem aqui, gostaria que vocês lessem, está escrito em letra pequena aqui, o Tratado do Purgatório, que foi escrito por Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510. Ela conta o que é a dor do purgatório. A alma no purgatório, ela tem uma saudade de Deus louca. É como uma moça apaixonada por um rapaz e não pode viver com esse rapaz, não pode se encontrar com ele. Muitas vezes a guerra os separa, né? Isso aconteceu muito na guerra, essa dor. Só que leva isso ao amor de Deus. Entendeu? Então, ele diz aqui, o purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível. Ou seja, você deve desejar mais o purgatório do que você deve ter medo dele. Porque as chamas que lá existem são chamas de amor. Meus irmãos, está aqui, ó. Né? Palavras consoladoras de São Francisco de Sales. Então, gente, nós não podemos aterrorizar as pessoas em relação ao purgatório. O purgatório é uma graça de Deus, para que chegue à perfeição, porque nenhuma alma terá coragem de ir para Deus se sentindo ainda impura. Eu faço uma comparação. Imagina que você tem o seu namorado, você que é mulher, o seu namorado vai chegar na sua casa, vem de longe, né? De uma viagem longa, e ele, olha, estou chegando aí daqui a pouquinho, e você não sabe, e você está lá suada, porque você estava arrumando a casa, limpando a casa, descabelada. A hora que ele toca a campainha, você fala, pelo amor de Deus, espera um minutinho, vou lá tomar um banho, vou me arrumar, vou passar um perfuminho, para poder te dar um abraço gostoso. É isso o purgatório. Entendeu? Aquela purificação final, para você poder dar um abraço em Deus, mas purificado. Bom, desculpa eu gastar esse tempo, mas eu acho um ponto isso muito importante. Leia esse livrinho, o título dele é Purgatório, o que a igreja ensina. Não é o que o professor Felipe ensina, não, é o que a igreja ensina. Bom, a Maria Valdete, deixa eu ver se já está aqui. Há 20 anos atrás me casei no civil e meu esposo queria casar na igreja, porém eu não sabia da importância do matrimônio e não quis casar na igreja. Hoje eu preciso crismar. Já fiz a formação, mas por não ser casada na igreja, não fiz, né? Não posso. Ela disse que não fez por orgulho não querer casar. Agora ela fala que não tem. Ele fala que não tem mais necessidade para se casar na igreja. Eu quero muito crismar, porque tenho que receber o corpo e o sangue de Cristo. Ô Maria Valdete, para você poder ser crismada, você tem que acertar a situação do casamento. Tem que casar na igreja. Senão você não pode ser crismada. E não pode receber também a Eucaristia. Então é o seguinte, se seu esposo queria se casar na igreja, dentro do coração dele ainda existe uma semente dessa fé, dessa vontade. Continue trabalhando ele, continue conversando com ele, continue rezando para que ele aceite casar com você, entendeu? Na igreja. Aí você vai poder receber todos os sacramentos da igreja, vai poder receber não só a crisma, mas mais do que a crisma, a confissão, a Eucaristia. Antes disso, não pode. É a doutrina da igreja, né? Depois, Terezinha Trindade. Sabemos que os cristãos sofrerão perseguição. Teremos Jesus sacramentado até o fim? Bom, Terezinha, é difícil a gente dizer isso, né? Alguns acham que sim, alguns acham que não. Mas a gente não tem nada definido especificamente. Deus não contou isso para nós, né? E a comunhão espiritual leva a pensar, nós precisamos de
quem nos auxilia com orientação. Nas minhas orações, sempre pedi e peço que o Espírito Santo sempre me mostre onde está a Igreja de Jesus Cristo. Ora, onde está a Igreja de Jesus Cristo? Para nós está na Igreja Católica, não tenha dúvida disso. Ele me mostrará. Busco resposta através do Senhor. Sei que é assim que Deus nos fala. Bom, se você quer, Terezinha, minha resposta de qual é a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Bem claro, foi Cristo que instituiu a Igreja Católica sobre Pedro e os apóstolos. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Lá no ano 33, mais ou menos. Todas as outras igrejas surgiram depois. A Igreja Ortodoxa, no ano 1054. A Igreja Anglicana, no ano 1534. As igrejas luteranas e todas as outras, depois, 1517. A única igreja que foi fundada por Cristo no ano 33 foi a Igreja Católica. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E prometeu na Santa Ceia o Espírito Santo ensinar-vos a todas as coisas. Não há dúvida sobre isso. Não é? Muito bem. Está aí, Terezinha. Davi Lemos. Já tem algum tempo que estou fazendo estudo da Palavra de Deus com alguns materiais, como, por exemplo, os CDs de estudo bíblico que o senhor gravou, lançou, Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Navarra, Caderno de Estudo do Scott Hahn, Bíblia do Peregrino e agora o Dicionário Bíblico John Mackenzie. Pelo amor de Deus, Davi, você está com um arsenal na mão. E ele pergunta para mim ainda, gostaria de saber se o senhor poderia me indicar mais algum material para estudo, como, por exemplo, algum atlas ou algum dicionário enciclopédico, comentário bíblico. Olha, Davi, eu recomendo para você o melhor que eu conheço. Você disse que tem aí o comentário bíblico de Navarra. Eu não sei se é o mesmo que eu tenho, que é de 1.500 páginas em espanhol, porque ele não tem em português ainda. Parece que a editora Cultor vai traduzir para o português. É um calhamaço. Mas ele explica do Gênesis ao Apocalipse. Eu não conheço nada melhor. Agora, existe em português, já falei aqui, o comentário bíblico das edições Loyola, que são 3 volumes. Não está aqui ao alcance da minha mão, senão eu pegaria. Estou vendo ele ali, só que eu não posso sair daqui por causa dos microfonezinhos. Chama-se Comentário Bíblico, Edições Loyola, 3 volumes. Explica do Gênesis ao Apocalipse. Ô Davi, se você tem isso, meu filho, não precisa mais nada. Você vai saber Bíblia muito, pode ter certeza. Fernando Soares. Professor, no ato penitencial da missa rezamos a oração confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, etc. Né? Os pecados são perdoados naquele momento ou é apenas algo simbólico? Não, são perdoados, Fernando. Opa, a igreja não vai fazer uma oração de brincadeira, não é simbólico, não. Se você reza o confiteor, né? Em latim, eu confesso, Deus te perdoa. Se você tem pecado grave e você se arrependeu do pecado grave, você está perdoado. Só que se o pecado for grave, você não pode comungar. A igreja manda você confessar primeiro. Por causa da gravidade do pecado, tem que se confessar. Mas um arrependimento perfeito consegue o perdão de Deus. Nesse tempo, gente, que nós não podemos confessar, isso é muito importante. Se você cair num pecado, sobretudo num pecado grave, não se desespere. Ponha seu joelho no chão e se arrependa. Diga, Senhor, eu não quero mais esse pecado. Reze o ato de contrição. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, porque eu vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração ter-vos ofendido. Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido até o inferno. Mas eu proponho firmemente, ajudado com os auxílios da vossa divina graça, emendar-me, não mais vos ofender. Espero alcançar o perdão de todas as minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Esse é o ato de contrição que eu aprendi quando fiz a primeira comunhão. E eu rezo até hoje, seja na confissão, quando o padre diz para mim, reze o ato de contrição, ou então quando eu não posso confessar, eu preciso confessar diante de Deus. Aí depois você vai fazer a sua confissão, né?
sacramental quando você puder. Ok? Marielle Santos, eu tenho uma dúvida. Antigamente, na hora de professar o credo, se levantava a mão direita. Atualmente, umas pessoas levantam a mão e outras não. Qual a atitude correta? Ô Marielle, a igreja não obriga a levantar nenhuma mão. Não há no manual da Bíblia, da missa, né? No rito da missa, não há nenhuma obrigação. É só você pegar o missal romano, quando fala ali do credo, não manda levantar nenhuma mão nem outra. Quem levanta, levanta porque quer, livre espontaneamente. Eu até acho que não seja proibido, mas não é obrigatório. Então não tem uma norma. Quando não é obrigatório, não tem uma norma. Tá certo? Jefferson Fernandes, ele tem duas perguntas. Primeiro, gostaria de saber até que ponto exclamações ou outras menções similares, exemplo, meu Deus do céu, Deus nos acuda, minha Nossa Senhora, podem representar pecado contra o segundo mandamento. Não, ô Jefferson, para ser pecado contra o segundo mandamento, né, não usar o nome de Deus em vão, só se a pessoa estiver falando com maldade. Né? Mas é muito bonito a gente dizer, meu Deus, misericórdia, Senhor, meu Deus. Né? Quando a gente, né, alguma coisa que seja errada, Nossa Senhora. Não tem nada de errado nisso. Desde que você esteja fazendo assim, até como um ato de fé. Agora, claro, se a pessoa está fazendo como zombaria, aí sim é pecado contra o segundo mandamento. Né? Eu me lembro que um dia eu estava andando a cavalo com meu pai, as coisas que a gente lembra da infância, né? De vez em quando eu gosto de contar essas coisas para a gente descontrair um pouco, né? Meu pai tinha um sítio e um dia eu estava andando a cavalo com ele na garupa do cavalo. E ele foi atravessar um meio riacho, meio pântano, e o cavalo atolou até a barriga. E eu era menino, devia ter acho que uns 7 anos de idade. Eu quase morri de medo. Eu pensei que eu fosse ficar atolado naquela grama. E eu gritei umas 3 vezes, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. E pulei para trás, caí na lama lá no barro e saí esperneando. Me lembro direitinho. O meu pai dava tanta risada depois. Aí o cavalo devagar saiu com ele, ele não se assustou. E disse, mas Felipe, como você gritou por Nossa Senhora? Opa, eu estava desesperado. Então, acontece isso, né? Clame mesmo. Quando eu sofri meu acidente aqui na Via Dutra, com adesivozinho de Nossa Senhora pregado no meu carro, meus irmãos, quando eu vi aquele caminhão Mercedes azul, já tinha me batido por trás, meu carro virou e me pegou pela frente. Ah, o que eu clamei por Nossa Senhora Aparecida, vocês não imaginam. Não sofri um arranhão. Então, é bonito isso, ô Jefferson. Meu Deus do céu, né? Não tem problema. A outra pergunta dele é, o coma irreversível, morte cerebral, é critério moralmente válido para estabelecer a morte de alguém? A igreja diz que é. Né? Só que tem uma coisa, né? A igreja também deixa a nível da família decidir, por exemplo, em retirada de órgãos. Eu, sinceramente, se alguém da minha família tiver morte cerebral, eu posso considerar a morte. E aí a igreja autoriza o quê? Desligar os aparelhos que tiverem ligados na pessoa. A igreja autoriza. Né? Inclusive o médico chama a família, fala, olha, deu morte cerebral, a pessoa está morta. Nós vamos desligar os aparelhos. Vocês concordam? A igreja aceita que a gente concorde. Ok? Agora, se a família quiser esperar, que espere. Também aí não é uma colocação assim, vamos dizer, irreversível da igreja. Bom, gente, respondi aqui 10 perguntas do Facebook, já tinha respondido 7 lá do Instagram, né? Eu vou fazer o seguinte, não, do YouTube. Eu vou responder, pela primeira vez, vou responder também perguntas do Instagram, né? Mas eu vou responder pouco, porque amanhã eu vou ter mais perguntas para responder aqui amanhã, porque, olha, já é quase 1 hora de programa. Mas eu quero responder pelo menos aqui, umas 2 perguntas aqui, né, do Instagram, só para a gente fazer uma inauguração. Olha, o pessoal do Instagram, nós vamos começar a coletar as perguntas de vocês também, pela primeira vez, e vamos começar a trazer aqui, tá?
Então tem a pergunta aqui do Júlio César Pinheiro, que fala assim: é verdade que Santa Teresinha disse para sua mãe no leito da morte: que bom, mamãe, que a senhora vai contemplar Jesus face a face? O Júlio, é verdade. É verdade. Mas a gente tem que entender que isso é coisa de santo. Os santos almejavam a morte para poder ver Deus. Então, quando ela viu a sua mãe já no limiar da morte, ela disse: mamãe, que bom, a senhora vai ver Deus face a face. E viu mesmo, né? Porque os pais dela foram canonizados pela igreja. Eu tenho aí até um livro, né? Santos Casais Canonizados pela Igreja, belíssimo. É de um padre, não é meu não, é de um padre alemão que escreveu, e ele doou os direitos autorais, também pediu que eu publicasse. Então, está aqui na prateleira aí. Não sei se eu acho que é fácil, não dá para achar fácil. Chama-se Casais, né, Santos. Os pais de Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha não errou, não. Que bom, minha mãe, a senhora vai ver Deus face a face. Agora, é claro, né, nós não temos esse espírito de desapego da vida como tinham os santos, né? Fernando Braz Moreno, por favor, peço para fazer um apanhado sobre Galileu Galilei, quando for questionado sobre a Terra, se era redonda, girava em torno do Sol, etc, etc. O Fernando, não dá tempo de eu explicar muito aqui o Galileu Galilei, mas eu quero dizer para você que eu escrevi um livrinho, um opúsculo, explicando o caso Galileu Galilei. Como escrevi um explicando o caso Joana d'Arc, escrevi um explicando a Inquisição, as coisas de história da igreja. Galileu Galilei, meus irmãos, não foi mártir da ciência, não foi morto na Inquisição. Galileu Galilei, ele desobedeceu à igreja, ele era católico, porque ele defendia o quê? Ele defendia aquilo que Nicolau Copérnico, que era um cônego da igreja, já tinha descoberto antes do Galileu, o Nicolau Copérnico, que não é a Terra que era fixa, mas que era o Sol. Então a Terra gira em torno do Sol. Antes se pensava o contrário, que a Terra era fixa e que o Sol girava. Copérnico subiu, não, é o Sol que é fixo e a Terra é que gira. Só que o Copérnico, ele não tinha prova suficiente, e depois Galileu, que veio depois dele, também não tinha prova suficiente. Inclusive Galileu colocou uma prova errada. Ele quis usar a questão da força das marés para justificar que a Terra gira em torno do Sol. Errou. Quem sabe astronomia sabe que não, né? As marés é consequência da atração da Lua com a Terra. Não tem nada a ver com prova. Tanto é que a prova da rotação da Terra em torno do Sol só foi feita no pêndulo de Foucault, lá por volta do ano de 1830. Então Galileu, ele não tinha prova. Ele estava certo, mas ele não tinha prova. Então a igreja na época, que era a igreja porque a coisa virou uma polêmica religiosa, porque Galileu começou a usar a Bíblia para poder se defender, aquela história do Sol que parou, lá para Josué, não, se o Sol parou, então o Sol é que gira, né? Então, a polêmica entrou para o lado da doutrina, e aí a igreja colocou para o Galileu o seguinte: você não defenda como um ponto certo de doutrina e de ciência. Só que Galileu desobedeceu à igreja e escreveu um livro colocando isso. Então ele foi punido pela igreja. Ele sofreu uma punição da igreja, mas depois o Papa, no dia seguinte, libertou dessa punição. Ele foi morar na casa de um cardeal amigo dele. Depois ele foi para Florença, a terra dele. Depois de mais velho, ele ficou inclusive cego e morreu recebendo os sacramentos da igreja. Agora, para você conhecer a história dele detalhada, leia esse livrinho que eu escrevi, O Caso Galileu Galilei. Vale a pena, ali está explicadinho toda a história. Aninha 0207, escutar músicas seculares é pecado? Não, Aninha, desde que seja uma música muito popular. Como eu gosto de um... Eu sou velho, né, gente? Como eu gosto, a casinha pequenina, né? Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu, né? É tão bonita a música, diz que tinha um coqueiro ao lado, um coqueiro de saudade, até morreu porque o amor dele foi embora. Não tem nada, tem música popular bonita, né? A rosa, hoje eu quero a rosa mais linda que houver.
a estrela mais bonita que houver para enfeitar a noite do meu bem, Dolores Duran, coisa maravilhosa. Então tem música popular ótima, músicas aí tranquila. Agora não pode ser música que tenha pornografia, que tenha, né? A música caipira maravilhosa, estragar a música caipira, colocaram pornografia na música caipira, né? Esses funk loucos, cheios de pornografia, aí não. Mas a música popular, né? Meu pai gostava, por exemplo, de um cantor antigo chamado Vicente Celestino, ele cantava Porta Aberta, a porta da igreja, né? Que não se fecha para ninguém. Música popular. Gente, nós não podemos jogar fora as coisas boas, entendeu? Agora, selecione o que é bom. Rosimara, gostaria de que falasse um pouco o que a igreja fala sobre o budismo. Rose, a igreja vê o budismo não é uma religião que se compactua conosco. Por quê? Porque o budismo não acredita no pecado. O budismo não acredita em Jesus Cristo. O budismo não acredita na salvação que nós conseguimos pela morte e ressurreição de Cristo. Então, não se compactua com a fé católica. Mas o budismo, a igreja vê no budismo coisas bonitas. Porque o Concílio Vaticano II disse que nas outras religiões tem sementes do verbo, ou que seja, algumas verdades, que Deus deixou ali para que eles descubram a verdade plena que está na igreja. Isso está no documento do Concílio Vaticano II chamado Unitatis Redintegratio, que é o documento de ecumenismo. Tem coisas bonitas no budismo, tem coisas bonitas no judaísmo, só que não tem a salvação única que tem na Igreja Católica, que é a salvação pela morte e ressurreição de Jesus Cristo através do batismo, dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, etc. Entende? Então a igreja respeita, tal, mas a igreja não compactua com a doutrina budista, porque não fecha com a Igreja Católica. Muito bem. Leila Dantas, se Cristo morreu na sexta-feira e depois de 3 dias ressuscitou, não teria que ser a ressurreição na segunda? Contrapartida. Sabe o que acontece, Leila? É que o judeu, a parte de um dia, ele já contava como um dia. Então, quando ele fala 3 dias, ele está contando sexta, porque o Cristo morreu às 3 da tarde, o sábado, e ele ressuscitou no domingo de manhã. Então, para os judeus, são 3 dias. Entende? Eles não contavam um dia pela metade. Contavam um dia como inteiro. É só uma questão de cultura deles, entendeu? Por isso que Cristo fala 3 dias, então para eles eram 3 dias nesse sentido aí, tá? Muito bem. Olha, já são 8h30. Nós temos aí já 1 hora de conversa. Vocês estão cansados e eu também preciso ainda tomar meu banhinho, jantar. Convido vocês para jantar comigo, cada um na sua casa, né? Para a gente descansar um pouco. Amanhã, olha, se Deus quiser, tem bastante pergunta aqui. Quem quiser, amanhã, volte para estar conosco aí às 19h30. E eu quero só convidar vocês para conhecer o nosso curso bíblico. Vocês todos sabem que todas as editoras estão passando por grandes dificuldades. O mercado editorial caiu muito, principalmente nessa época agora. Então, eu fiz com a nossa editora uma programação nova. Aliás, não fizemos pensando nessa pandemia, não, já fizemos antes, né? Todo mês, 2 ou 3 livros para a pessoa receber em casa sobre um determinado assunto. Então, mês de maio agora, já mostrei aqui, 2 livros sobre Nossa Senhora, sempre será um lançamento na Escola de Maria, e o outro que vai ser o livro de São Luís de Montfort, O Segredo de Maria, maravilhoso. E nesse box de maio você ainda vai receber um terço, o adesivozinho de Nossa Senhora, para você pregar no seu carro, né? E um marca-página do livro de Nossa Senhora na Escola de Maria. Entra aí no nosso site, loja.cleofas.com.br, clica lá na busca, clica lá, escreva lá assim, Clube do Livro, e o site vai abrir para você as informações sobre o Clube do Livro. Eu queria pedir a vocês que divulgassem isso para mim, entende? Porque eu sei que é alguma coisa que vai fazer bem para muita gente. Pode ter certeza, só serão livros bons. E todo mês vocês vão receber uma carta minha explicando por que nós estamos mandando aqueles livros naquele mês. É uma espécie de um estudo dirigido
né, da nossa fé católica. Um grande abraço a vocês, meus amigos. Fiquem com Deus. Até amanhã, de manhã, se Deus quiser, na reflexão sobre o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.